Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente veio trazer aqui para vocês sobre um tema que é OPME. Nós do grupo somos acadêmicos do 5º período de enfermagem. Somos do Centro Universitário Alfredo Nasser e este trabalho é dirigido pela nossa mestre Tatiane Martins. Nosso grupo é composto por mim, Thaís Bueno, pela Priscila, pelo Juan, pela Mara e pela Raíssa. A gente vai trazer para vocês sobre a definição do que é o PME, sobre o que é cada sigla, e também vamos falar sobre a OPME dentro do CME, que é o Centro de Material de Esterilização, e vamos falar também sobre a gestão da OPME, que também é bem complicado de se falar também, a gestão em OPME, porque no decorrer do vídeo vocês vão perceber que se a gestão não for boa, não for compatível, tudo vai virar uma bagunça. E vamos falar também do papel do enfermeiro dentro da OPME, que é de supra importância, porque é através dele que dá para distribuir corretamente os materiais, entre outras coisas que a gente poderá assistir no decorrer do vídeo. Então fique aqui com a gente, espero que vocês gostem e vamos lá, roda a vinheta. Então, bora lá falar sobre o OPME. OPME, como a própria sigla já nos traz, é órtese, prótese e materiais especiais. Mas, afinal, o que é esses materiais? O que são, né, esses materiais e quais são as suas funções? De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, ela caracteriza a órtese como todo dispositivo que é permanente ou transitório, ou seja, aquele dispositivo que vai ficar ali por algum tempo, te auxiliando, né, em algum processo que a pessoa esteja passando, e ele pode ser transitório, rápido, né, usar de modo rápido, só por algum tempo. Ele é usado para auxiliar nas funções de um membro, de órgão ou de tecido, evitando assim as deformidades e a progressão da doença, né? Ou compensando as insuficiências funcionais. As órteses elas têm tipos diferentes, né? As órteses podem ser interna, quer dizer, aquelas que são dentro do nosso corpo, né? Vou dar alguns exemplos para vocês de interna. Material de sutura, instrumental para estabilização e fusão de coluna, marca-passo, bomba de infusão implantada. Tem também as órteses que são lado de fora do nosso corpo, aquelas que conseguimos enxergar, né? Conseguimos ver pelo lado de fora, que são as órteses externas. Entre elas são bengalas, muletas, aqueles coletes cervical, aparelhos gessados, né, que são aqueles gessos que a gente usa, andadores, aparelhos auditivos, os óculos, lentes de contato, aparelhos ortodônticos, isso tudo são órteses externas. Tem também as órteses que são implantadas total ou parcial. Essas são por atos cirúrgicos, essas que são implantadas total ou parcial. Elas podem ser, vamos supor, que aqueles stents, né, que é em cirurgia cardíaca, drenos, fixadores externos. As próteses, de acordo com a ANS, são todos aqueles dispositivos que eles podem ser também
permanente ou transitório, né? E as próteses, ela tem a função de substituir total ou parcial algum membro, órgão ou tecido, né? Podendo ser interna ou implantada, que é aquelas também igual da órtese, que são por dentro, né, do nosso corpo. Vou dar alguns exemplos também de internas, de próteses internas, que são aquelas próteses articular, que tem paciente que desgastou demais algum ligamento, e coloca prótese. Prótese não convencional para substituição de tumor, coração artificial, válvula cardíaca, igual eu falei, ligamento artificial. Tem também as próteses externas, que é aquela também que a gente consegue ver. Aquelas próteses que quando a pessoa sofre algum acidente de carro ou por qualquer outro motivo teve que amputar, no caso, coloca essas próteses externas, substituindo assim alguma parte do membro. Tem aquelas também que é implantada total, que algum exemplo de implantada total é a pele superficial, quando se faz implantes de pele. Tem também as próteses de estética, né? Que hoje está bem alta também, que são as próteses mamárias, que são as cosméticas do nariz, as próteses ocular, entre outras. Já falamos de órtese e próteses, e agora vamos falar um pouquinho sobre materiais especiais. Então, o que são materiais especiais? São todos aqueles materiais cujo não é usado frequentemente em cirurgias. Esses são materiais especiais. Eles são usados para ajudar na função de, vamos supor, interligar tecidos e ossos. Eles aproximam estruturas orgânicas. Alguns exemplos de materiais especiais são aqueles pinos que as pessoas colocam, placa, parafuso, grampos, fios de sutura, aqueles pregos, os rasters. Vou colocar para vocês algumas fotos para vocês verem sobre esses materiais que eu estou falando, né? Vou mostrar para vocês um pouco das órteses, das próteses e dos materiais especiais a seguir. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a OPME dentro da CME, que é o Centro de Material e Esterilização, do seu recebimento até a sua chegada lá no centro cirúrgico. Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila e eu vou falar um pouco sobre o recebimento e a entrega de material processado ao centro cirúrgico. Na CME são desenvolvidos atividades específicas que garantem o processo de produção, como limpeza, desinfecção, preparo, acondicionamento de materiais, esterilização e a distribuição de materiais. Essas ações são coordenadas por uma eficaz equipe de recursos humanos, físicos e tecnológicos. Depois de passar por esse processo, os materiais podem ser distribuídos para a produção de serviços. Dentro da CME, deve ser equipada e ter condições de assumir procedimentos complexos, né? Com tecnologia de ponta a ponta aplicada à área da saúde, garantindo a segurança e a redução e a ausência de risco em transmissão de micro-organismos para o paciente que usará o material.
Uma preocupação quanto ao processamento de materiais é a presença de resíduos químicos, devem ser considerados. Enfermeiros com um conhecimento das ciências biológicas exercem um papel fundamental na determinação do material necessário para prestar serviço quanto ao aspecto técnico, quantitativo, qualitativo e controle de avaliação. Como a tecnologia tem avançado, vem também a preocupação das empresas e hospitais no controle de infecção hospitalares, né? E a segurança do paciente. Muitas órteses e próteses já vêm esterilizadas da fábrica e com isso não tem a necessidade de passar por o processo da CME. Porém, ainda tem muitos kits que têm necessidade de passar por essa esterilização, porque não é todos que vêm esterilizado. A RDC número 15, 2012, veio com guia auxiliar nas práticas de CME e tem alguns artigos específicos como procedimentos necessários aos implantes, desde o recebimento até o explante. Eu vou abordar um pouco também sobre a recepção e a limpeza desses materiais. O processo de esterilização pode ser negativamente afetado pela quantidade de bioburden, tipo inimente resistente dos micro-organismos. Isso inclui o biofilme. A conferência da caixa deve ser minuciosa. Agora eu vou abordar um pouco sobre a recepção e a limpeza desses materiais. O processo de esterilização pode ser negativamente afetado pela quantidade de bioburden, tipo inerente resistente dos micro-organismos. Isso inclui o biofilme. A conferência da caixa deve ser minuciosa em conjunto com o colaborador que fez a entrega da caixa. E se a caixa cirúrgica é de consignação temporária, ela só fica na instituição apenas para o procedimento cirúrgico específico. Lembrando que a conferência é feita pelo enfermeiro e deve fazer uma lista de todos os materiais contidos dentro da caixa. E se a caixa é permanente, ela fica na instituição, porém de uma empresa específica. O enfermeiro deve sempre conferir todas as caixas e iniciar o procedimento de reposição. Inicia-se também a limpeza, conforme o protocolo da CME, usando detergente e água. O último enxágue deve ser feito com água purificada. Esse assunto vocês podem ficar sabendo mais nos dados da RDC número 15, no artigo 686. No final da limpeza, realiza-se uma inspeção minuciosa, verificando se o material está limpo mesmo, e o profissional realiza a checagem dos materiais, conferindo a quantidade das peças conforme a lista deixada pela empresa ou a lista do CME. Isso acontece para evitar extravios de materiais mesmo. Vou falar também um pouco sobre o acondicionamento do material. O material, quando chega na área de preparo, ele deve ser conferido novamente quanto à limpeza e, de preferência, com lentes de aumento. O profissional só deve aceitar esse material se ele estiver devidamente limpo conforme o acondicionamento. Também deve ser realizado a checagem conforme a lista de novo e logo em seguida deve iniciar o acondicionamento. As caixas cirúrgicas devem conter integradores químicos classe 5 ou 6, conforme a RDC número 15, embalados em evolucro. A identificação deve ser criteriosa e rigorosa, né, para que não haja erros e para facilitar o cirurgião identificar o material e a sala onde vai acontecer a cirurgia. A etiqueta deve conter o nome do paciente, o nome da cirurgia, a data da cirurgia, o nome da caixa, o nome da empresa consignada e o processo de esterilização, lote, autoclave e ciclo. E não pode se esquecer do nome do profissional. Como deixa claro na RDC número 15, artigo 84 e 856.
No término da embalagem, o material e o profissional da área deve fazer um pacote de desafio conforme rotina da instituição, devendo conter indicadores biológicos e químicos, classe 5 ou 6. E não esquecendo de conferir também todas as informações e encaminhar ao profissional da área de esterilização. Vou falar também um pouco sobre a esterilização e distribuição ao centro cirúrgico, que é a última etapa também. A esterilização deve ser realizada conforme a rotina da instituição. Não pode exceder 80% da capacidade da autoclave e deve-se manter o registro do material. No final, o profissional deve desfazer o pacote de desafio, armazenar e encaminhar para o teste biológico, para a incubação. Esse material só pode ser encaminhado ao centro cirúrgico após a leitura negativa do indicador biológico e autorizado que passou pelo e ter autorização que passou pelo processo adequadamente. Então, pessoal, falamos para vocês aí um pouquinho, né, da SME dentro do nosso contexto, que é o PME. O certo mesmo seria se esses materiais já viessem até esterilizado, né? Mas, na realidade, não é bem isso que a gente vê. Por quê? Porque tem vez que até os carros que vêm trazer as próteses e as órteses, os materiais especiais, não são carros, os carros recomendados, não são carros refrigerados, entre outras coisas. Aí, o que acontece? Às vezes, eles trazem esses produtos 1 hora antes da cirurgia. E como a gente sabe, né? Para a segurança do paciente, isso não é legal, isso não é bom, porque causa os riscos das famosas infecções. Aí, o que pode vir estar acontecendo e ocorrendo antes, quando esses materiais chegam aos hospitais, momentos antes de colocar no paciente as próteses e os materiais especiais e as órteses. Eles fazem o ciclo flash, mas isso também tem que ser colocado lá na etiqueta, na identificação, igual se fosse antes, se tivesse feito dentro da CME, com as etapas corretas. Então, o ciclo flash, ele é melhor do que deixar sem nada, mas também não tem a mesma eficácia se o produto partisse para todas as etapas, né? Todas as etapas dentro da CME. Vou falar para vocês também agora de outro assunto, que é a retirada, né? Que é os explantes, que, como eu disse, é a retirada dos implantes. Em alguns casos, a critério médico, as órteses, elas devem ser retiradas do paciente através de procedimentos cirúrgicos. Alguns pacientes, eles fazem a requisição, né, desse material e é de responsabilidade total da CME devolver essas órteses. E não pode devolver de qualquer jeito, não pode devolver no mesmo pacote que veio. Tem que seguir todo o processo de limpeza que foi falado pela Priscila, aquele mesmo processo, o processo de limpeza e esterilização. A RDC de número 15, ela traz isso pra gente, né? Que tem que seguir todas as condutas de limpeza e esterilização. E após o processo de esterilização, esses explantes, que são aqueles que são retirados, eles podem ser considerados sem risco biológico, químico ou radiológico. Eles devem ficar sob a supervisão de guarda temporária e no setor, né, que é designado pelo processamento de limpeza, ou se não, ficar na empresa dentro do hospital mesmo, que é responsável pela limpeza deste material. E a RDC de número 15 traz para nós também que quando o paciente ele não faz a requisição
desse explante, ele pode ser considerado, ele pode ser encaminhado para a reciclagem, desde que a empresa tenha suporte para isso, né? E esses materiais, eles não devem ser levados para o famoso ferro velho, para não ter perigo também das infecções também de chegar em outras pessoas. Então, as empresas, elas devem ser licenciadas, né, para receber todo esse material e para proceder também à reciclagem. E os serviços de saúde, eles devem ter registrado o que eles mandou para essa empresa. E a RDC também de número 15 nos traz também que quando o paciente ele faz a requisição também desse explante, esse explante pode ser entregue ao paciente mediante algo formal, que admite-se o encaminhamento, né, do explante para estudar, para análise. Aí é feita uma solicitação pela empresa e se o paciente aceitar, é feito esse tipo de estudo. A entrega do explante, ela deve ser precedida de assinatura, do termo de recebimento e responsabilidade. E a embalagem, ela deve ser esterilizada, né? E deve ser rompida antes da entrega do material. Vou trazer para vocês agora algumas informações sobre a CME, a OPME e as infecções relacionadas a esse tipo de material. Porque as infecções relacionadas ao centro cirúrgico já acontecem muito, né? E quando se tem esses materiais, fica pior ainda. Então, é as famosas infecções relacionadas ao sítio cirúrgico. As famosas IRAs, né, que é as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas são e representam a grande maioria da qualidade da assistência médica. Por quê? Porque dependendo se o paciente adquirir uma IRA dentro do hospital, o tempo de internação daquele paciente vai aumentar, assim o desgaste do paciente emocional, físico, vai ficar pior, vai se prolongar, tanto o desgaste da família, por conta desse paciente que está internado, envolve muitas coisas, se esse paciente adquirir IRAs, né? E sem contar também que pro hospital não é nada legal, porque o hospital, quanto mais esse paciente ficar internado, mais custo vai ter com esse paciente. Então, é um problema relacionado a todos, né? Quanto à família, quanto ao paciente, quanto mesmo ao hospital. Então, temos aí o risco, né, das IRAs, mas, por outro lado, também temos os benefícios, né, desses implantes. Vamos supor, próteses articulares. Se tornou uma cirurgia amplamente feita por cirurgiões do mundo inteiro, que melhora a qualidade de vida do paciente, daqueles pacientes que estavam condenados a viver em cima de uma cama, a viver dentro de um hospital, ou até mesmo viver sobre o leito, né? Mas mesmo com esses total benefícios, tem a parte ruim, que é a parte das infecções. Porque se não tiver todo aquele cuidado do ambiente, né? Extrínsecos e intrínsecos, pode fazer piorar a qualidade da vida daquele paciente, como se diz, pior do que já estavam, né? Então, nós como enfermeiros, principalmente os enfermeiros dentro da CME,
todos, né? Todos os profissionais da saúde, todos os profissionais que estão ali envolvidos. É de suma importância de seguir todo o protocolo, né? De segurança do paciente, para não ocorrer nenhum tipo de dano ao paciente, muito pelo contrário. Nós estamos ali para lhe proporcionar qualidade de vida, e é isso que nós temos que fazer, proporcionar qualidade de vida a esses indivíduos, a esses pacientes que se submetem a esse tipo de cirurgia. E essas infecções relacionadas ao uso de implantes, ao uso de colocar implantes dentro do centro cirúrgico, elas são caracterizadas em três níveis, né? Esses tipos de infecções. Tem a estágio 1, que é aquela infecção, né, que é superficial. Ela ocorre entre 3 a 6 meses após a implantação, né, das próteses. E ela corresponde a 40% total das infecções. E ela, se não for cuidada e tratada, ela pode evoluir para a estágio 2 ou até mesmo a 3, que é a infecção profunda. Tem a estágio 2, que ela é superficial, só que ela é um pouco mais profunda. Ela ocorre depois de 6 meses até 2 anos depois do procedimento cirúrgico. Ela representa 45% das infecções. E ela também é decorrente, é uma infecção decorrente do ato cirúrgico. E por final, tem as infecções do estágio 3, que são infecções bem profundas e elas ocorrem tardiamente. Ou seja, elas podem ocorrer depois de 2 anos de cirurgia. Ela corresponde a 15% das infecções do sítio cirúrgico. Então, a CME tem um papel fundamental, papel muito importante no controle, né, dessas infecções, desde a sua limpeza até a sua esterilização ou até chegar dentro do centro cirúrgico. Então, e dentro do centro cirúrgico, os profissionais também que estão ali dentro fazem a sua parte, né? Então, é de extrema importância e todos juntos da equipe multidisciplinar, trabalhando empenhados ao manter o paciente com bem-estar, tudo será bem sucedido. No Brasil, o gasto com o uso de OPME em 2014 ultrapassou 19,7 bilhões de reais, e isso se dá pelo recorde avançado tecnológico na área da saúde relacionado com estes produtos, que auxiliam no diagnóstico, tratamento, reabilitações terapêuticas, que impulsionam o mercado e fornecedores em atenção ao desenvolvimento e fabricação e comercialização desses produtos. A preocupação dos gestores das instituições em saúde em atender com efetividade e eficácia a garantia da qualidade da assistência prestada e manter a relação custo-benefício que onera o setor financiamento requer organização, seriedade e conhecimento para atender todo o fluxo do processo, além de habilidade para gerir com imparcialidade e os assediadores, os fornecedores e fabricantes, né, que desejam induzir profissionais ao direcionamento de solicitação dos seus materiais, injustiçando assim as concorrências dos materiais melhores e com qualidade. Destaca-se também que no SUS, a tabela de OPME do Sistema de Gerenciamento de Tabelas e Procedimentos do SIGTAP, instituída pela portaria da GMMS número 2448, de 6 de novembro de 2007, traz as descrições de compatibilidade e valores de materiais, entre outros. O processo de aquisição das OPMEs
inclui diversas fases que iniciam pela especificação técnica até a confirmação da utilização, a verificação da veracidade das informações e pela boa aquisição do produto, com rastreabilidade e atendimento de pacientes e usuários. A aquisição da OPMS são de responsabilidade do gestor hospitalar ou responsável, pelo hospital, conforme procedimentos de alta complexibilidade ao auxílio diagnóstico desde a confecção, comercialização e registros dessas OPMS. Nas instituições hospitalares, o processo que envolve o uso de OPME tem como foco a gestão do fluxo, visando garantir o controle e o monitoramento desses insumos. A portaria da SAS-MS número 403, de 7 de maio de 2015, atualmente revogada pela portaria SAS-MS número 1032, de 1º de agosto de 2007, regulamenta as etapas de todo o processo, sendo essas abordadas neste estudo: aquisição, compra, fornecimento, distribuição, utilização e controle de rastreabilidade das OPMS. Uma das recomendações da GTI é de realizar a análise inconstitucional quando há necessidade de se adquirir essas OPMS. Portanto, se faz necessário que constitui uma comissão específica para análise da técnica de desempenho de qualidade e de rastreabilidade desses produtos. As demais compras e aquisições devem ser adequadas com a caracterização do objeto e de recursos orçamentários e apropriadas às padronizações, compatibilidades, sem indicações de marcas, contendo as especificações, assistência técnica, manutenção, garantias pelas qualidades e estimativas técnicas, sem deteriorização por armazenamento e com balizamento de registro de preços compatíveis dos mercados e de mercados livres e concorrências. É importante salientar que nessa esfera pública, todo o processo que envolve obras, serviços, publicidade, compras, concessões, permissões e quaisquer outras ações contratadas com terceiro devem ser regidas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que completa as regras gerais e normas de licitações e contratos administrativos, E também, nessa lógica, termos de referência, documento que expressa as informações desses objetos da OPME, a ser contratado no caso desses objetos. Serve-se de base para a aquisição do mesmo e deve manter conforme a clara objetiva sobre o material de acordo com as normas da Advocacia Geral da União, AGU. O TR deverá, por exemplo, conter cláusulas que vinculem o fornecedor sobre o registro, de comodato e as suas obrigatoriedades com esses produtos, em realizar as trocas de componentes que não foram utilizados após a sua validade ou término da sua garantia, E essas licitações também serão realizadas de forma de pregão presencialmente eletrônico e processadas no sistema de registro de preços, de modo a garantir que seja cumprido aquilo que esteja na TR. A formalização do vencedor é realizada por meio de contrato de aquisição mediante a nota fiscal de empenho, as notas fiscais de empenho e a nota fiscal mesmo do produto, Devem-se conter todas as informações pertinentes e conformidade para que seja registrada no Sistema Integrado Administração Financeira do Governo para posterior da liquidação das notas fiscais. O material destinado ao uso na saúde devem conter um registro técnico para fins de cadastro na Anvisa também, com informação de se o material é técnico para fins de cadastro na Anvisa também, com informação de se o material é apenas um acessório ou componente, nome comercial, composição e identificação, com etiquetas de rastreabilidade conforme a regulamentação da diretoria colegiada na RDC número 14, de 5 de abril de 2011.
Essas etiquetas deverão conter o resumo de todas as informações do material, dos materiais ao saber, lote, registro de material não visa, nome comercial, código do fabricante ou importador e código do produto no sistema, além do invólucro, especificando sua forma e instrução de uso no tag, né? No tagzinho da RDC número 14 de 2011. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan, tá? Sou do grupo aí com a Thaís, a Mara e a Raíssa. Nós vamos falar agora sobre o recebimento da OPME, o recebimento das OPME, tá? Assim que a OPME é adquirida pela instituição, o setor responsável é o almoxerifado. Ele é responsável pelo recebimento desse produto, pelo armazenamento, pelo etiquetamento, por manter em ordem o serviço da instituição, esse serviço na instituição, tá? Assim que chegou todo o material, eles devem fazer uma etiqueta de identificação. Nessa etiqueta de identificação deve constar número da nota fiscal, número de nota fiscal eletrônica, que é obrigatório, cadastro de pessoa jurídica, com os dados completos do fornecedor, do fabricante, a data de esterilização, todas as informações para o acompanhamento desse produto, entendeu? E nisso deve ser armazenado em alguma área onde não tem movimentação constante de pessoas. Vai ser analisada a saída desse produto, entendeu? Tem que ser, quando for cirurgia eletiva, esse produto tem que ser solicitado em até 48 horas antes do serviço de realizar a cirurgia, para que seja conferido, para que seja enviado o produto certo. Deve constar o nome do paciente, o procedimento que vai ser feito. Essas informações devem ser constadas e anexadas. Essas etiquetas, que são 3 vias, devem ser anexadas no prontuário do paciente, que vem junto com a IH, que vai montando todo esse processo para o paciente. E a gente vai continuar falando sobre isso. Ainda sobre o armazenamento do material, o responsável pelo almoxerifado, ele deve fazer o recebimento do material, a separação por lote, data de processamento e data de validade. Essas datas elas têm que constar também na etiqueta de utilização, que vai ser anexada no prontuário do paciente que foi utilizado, tá? Encaminhado para faturamento, e assim o hospital ter esse serviço de recebimento também. Agora eu vou falar sobre a aquisição desse material, no âmbito do SUS principalmente. No âmbito do SUS existe uma normativa que o número dela é 428, ela foi feita dia 7 de novembro de 2017. Ela regulamenta que para a aquisição da OPME deve ser feito via pregão eletrônico ou presencial, e deve ser seguido à risca os critérios solicitados pelos médicos ou cirurgiões. E aí, em seguida, podem escolher 3 marcas diferentes para ser analisada para a compra. Dentro dessas marcas tem que ser seguido à risca toda a descrição feita pelos médicos. Então, assim, ela tem que atender todo o normativo, o material tem que atender todas as especificações técnicas do solicitante. E assim vai estudar a compra, aí vai entrar na briga as 3 marcas para apresentar o produto deles, mostrar o produto que adequa às descrições feitas pela equipe. Então, assim, é todo um processo burocrático também antes da compra desse serviço. Então, até o produto chegar no hospital, ele passa por esse pregão eletrônico, ele passa por esse pedido de licitação, que tem um setor dentro da instituição que vai fazer todo esse serviço, vai fazer essa análise, e precisa atender a especificação do paciente e a do médico. Entendeu? O médico vai avaliar o paciente, vai estudar um procedimento a ser feito e repassar para essa área. Essa área vai fazer a compra do material que se encaixa naquele perfil e vai mandar vai chegar na instituição, e o almoxerifado vai fazer a separação e o armazenamento. Finalizando, todo o material utilizado dentro de uma cirurgia, ele deve ser registrado em sistema, juntamente com a cirurgia. Também todo o ato cirúrgico deve ser cadastrado no sistema, constando as informações de um motivo da cirurgia, tipo um laudo médico, por que aquele paciente precisou de fazer aquela intervenção cirúrgica, todo o material utilizado,
onde esse material foi armazenado, de onde ele veio, qual o fabricante, qual a data de validade do material, o nome de todo mundo que compôs aquela cirurgia naquele momento. Todo esse procedimento é para que o paciente tenha uma segurança de que, caso ocorra uma correção da cirurgia, a próxima equipe que vai atendê-lo, a próxima equipe médica que vai atendê-lo, vai ter ciência do que está acontecendo, vai ter ciência do que ocorreu durante a cirurgia anterior, se houve alguma intervenção, e vai dar continuidade ao tratamento desse paciente. Tá? Existe também, em caso não cirúrgico, que o paciente precisa de algum atendimento, esse procedimento de acompanhamento, só que esse acompanhamento é feito por uma equipe de reabilitação. Então, essa equipe de reabilitação ela vai acompanhar o paciente durante todo o tratamento, para que, caso seja necessária intervenção cirúrgica, ele vai analisar esse fato, vai passar para o paciente para que ele procure o setor especializado. Mas, no mais mesmo, é isso. A gente falou sobre o armazenamento da OPME, o método, o modo de aquisição e o modo de utilização. São esses 3 pontos aqui que a gente está abordando de acordo com o arquivo que a gente estudou. Eu vou falar um pouco sobre o enfermeiro auditor no processo de OPME, que significa órteses, próteses e materiais especiais. O enfermeiro que tem conhecimento aos processos de auditoria consegue inspecionar a qualidade fornecida dos materiais relacionados aos procedimentos e com valores cobrados aos usuários, atestando assim a confiabilidade. As práticas assistenciais de enfermagem prestadas aos usuários contribuem para o controle de gastos e de perdas materiais, insumos e equipamentos, fornecendo assim o controle financeiro. Devido à alta complexibilidade dos procedimentos e, consequentemente, da utilização de OPME, requer muito cuidado para minimizar os possíveis erros e custos elevados, tanto para a instituição como para o usuário. Nesse sentido, o enfermeiro tem competência e segurança nas etapas do processo de alto custo, com controle rigoroso. O enfermeiro dessa área de auditoria, que tem o conhecimento técnico alinhado, é capaz de avaliar os cuidados prestados aos usuários e o controle financeiro e contábil. Assim, este profissional atesta e garante a qualidade do serviço prestado por meio da análise dos prontuários e auditoria recorrente, reconhecendo inclusive erros e colocando a prática educativa nas correções apontadas, diminuindo assim os riscos aos usuários e prejuízos aos usuários e os prejuízos às instituições. Estudos apontam a existência de eminente deficiência de anotações de enfermagem na assistência prestada no centro cirúrgico. Uma análise feita pela equipe de auditoria. Apesar disso, a literatura retrata os avanços, sobretudo tecnologias que possibilitam melhoria e desenvolvimento na saúde. Então, pessoal, nesse vídeo mostramos para vocês, né, um pouquinho da OPME. Mostramos como é a gestão da OPME, como eu já tinha falado lá no comecinho do vídeo, que tudo vai depender da gestão, que todo o processo se inicia ali, para os materiais chegar até o paciente. Primeiro vai passar pela gestão, depois vai passar pela CME, e depois assim vai chegar ao destino final, que é o paciente. E dentro da gestão, como a gente viu, o enfermeiro gestor, ele vai ter que avaliar o credenciamento, né, dos fornecedores, para ver se está tudo de acordo. Ele vai ter que avaliar os geramentos de custos, porque às vezes tem o mesmo material, mas de marcas diferentes, que um custa mais do que o outro, mas é o mesmo benefício, é a mesma coisa.
Então, essa parte é do enfermeiro gestor também. E também ele vai ter que certificar das procedências dos materiais. Aí, depois de todo esse processo, o material vai ser encaminhado, né? Depois da liberação da gestão, esse material vai ser liberado para o hospital. Se o material não tiver estéril, não tiver limpo, ele vai passar pela CME. Se o material já vir esterilizado, já vir no método próprio, né, para ser utilizado, ele vai para o almoxarifado, onde que ele vai ser guardado até a hora da sua utilização. E para aqueles outros materiais que chegam quase bem na hora da cirurgia, ele vai passar pelo ciclo flash, igual eu tinha falado anteriormente. Então, é um caminho grande a percorrer, não é assim da noite para o dia, é um caminho grande. E vimos também a importância, né, do enfermeiro nesse processo todo. Todos os profissionais da saúde são importantes, mas o enfermeiro cabe mais a ele, total responsabilidade. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Ficam todos com Deus e até a próxima. Beijocas!